durante a apresentação da professora Tatiana? Eu me acostumei bem com a plataforma na palestra matutino aqui. Então eu fico mexendo no bate-papo, tem outro campo perguntas. A única coisa é que se a pergunta for direto para a professora Tatiana, A não gente passa por nós. Aí vai aparecer direto na aba dela aí. E aí eu faço um checklist aqui e no final eu faço uma seleção, porque muitas são repetidas. tá. Eu não vou prestar muito umas perguntas para eu não me perder assim no olhar da câmera, mas eu faço a fala, vocês me avisam se eu estou passando do tempo, aí quando estiver mais próximo, aí eu dou uma olhadinha no final, eu leio as perguntas, eu olho, se alguém quiser, às vezes a gente reúne mais de uma para É porque responder. 40 minutos é um tempo muito curto. A professora Rose pediu que a gente respeitasse esse tempo de fala. Então, se for parando de pouco em pouco, o raciocínio ele acaba não desenvolvendo, né? Sim. Então, eu acho que a gente poderia deixar para o final, mas é uma sugestão só. Apesar de ser 40 minutos ser pouco, eu acho que para live é suficiente. As pessoas têm Sim, recurso, acho que todo mundo fica cansado do tempo de tela, é até saudável a gente fazer menos tempo, né? fica. É que no matutino tinha acho que era um aluno, ele comentava o que o convidado estava dizendo. E aí, por uma questão de respeito, ele concordava, é isso mesmo, tal. E aí a coisa começou a ficar um pouco truncada. Então, eu acho que se der uma ignorada no chat durante a fala, eu acho que flui melhor. Tá, tá. Eu não ouvi a Carol. Carol, você tá todo mundo ouvindo. Eu não ouvi, Carol, seu microfone tá fechado para mim. Ah, professora, eu tô fazendo um teste lá no bate-papo, vou mandar de novo então para ver se deu certo, tá? Eu não escutei a Carol, ela colocou alguma questão ali dos convidados, né? Oi, professora, mas tá tudo certo, eu tô te ouvindo bem, sua imagem tá boa também. Tá, obrigada. Obrigada. Uma dúvida: a gente consegue visualizar conforme os convidados começam a chegar? Professora, eu como organizadora da sala, eu consigo ver, por enquanto a gente está com 19 convidados, tá, aqui com a gente. Na palestra da manhã a gente chegou a, acho que 260 pessoas. Vamos ver à noite como que Que vai estar. legal. Tá. Eles aparecem, o nome deles aparece para gente? Como que a gente. Se algum deles fizer pergunta, aí Aí você vai sim, conseguir ver, tá? Vai aparecer o nome ótimo. dele e a pergunta logo na frente, tá? É Maravilha. possível ver sim. Tá. Então a gente começa às 19 em ponto, tá? Vamos aguardar só mais esses 6 minutinhos. Eu já comecei a gravação, porque depois o vídeo vai para o YouTube, mas ele vai editado, tá? Tá Então ótimo. eu já estou gravando e às 19 a gente começa.
Pessoal que está na sala, boa noite. Nós vamos começar em 1 minuto, tá? Um aluno me perguntou aqui no privado, a palestra vai iniciar às 19, pontualmente. Só um instante. Boa noite a todos. A gente queria agradecer a presença de cada um de vocês, participantes, que estão aqui nos acompanhando nesse evento ex-PUC, que a PUC de Campinas preparou para receber vocês. Eu sou a professora Ana Paula, sou professora do curso de Arquitetura, e, na verdade, eu só vou fazer a abertura dessa fala, que quem vai nos propiciar é a professora Tatiana Zlonczewski, não sei se pronunciei errado, qualquer coisa já peço desculpas, mas não é muito fácil essa pronúncia. E ela é professora da graduação na Faculdade de Psicologia e em outros cursos também da área de saúde. Ela é uma professora doutora, fez o seu doutorado aqui na PUC também, e hoje ela também tem atuado como docente em carreira de extensão universitária. Hoje ela vai falar com a gente sobre viagem ao mundo universitário, como arrumar as malas. Eu não vou me estender aqui, já vou passar a palavra para ela, para a gente poder aproveitar melhor tudo que ela tem para dividir com a gente. Obrigada. Boa noite, professora Ana Paula, professor Luiz Guilherme, Carolina Sarmento e todos os convidados e participantes da sala. É uma satisfação receber esse convite e estar aqui com vocês compartilhando desse momento. Eu sou professora, doutora pela PUC Campinas e docente em carreira de extensão por essa mesma universidade, e dou aula no curso de graduação de psicologia, também de fisioterapia e de farmácia. Eu acho que a minha história se confunde um pouco, né, com a história da PUC. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, a PUC está na minha vida, no meu caminho, né? A PUC Campinas se entrelaça com a minha história. Primeiro porque eu cheguei à instituição, né, de educação PUC Campinas por intermédio já do colégio, né? Eu fui aluna do Colégio de Aplicação Pio XII, antes disso do Jardim Encantado das Artes, então eu tenho fotos com o brasão da PUC desde a formatura do pré-primário. E aqui nessa universidade eu segui, ela foi e é a minha segunda casa, ela foi o lugar onde meu pai se formou, é o lugar onde eu me formei, me pós-graduei e hoje sou professora. Então, a minha história se mistura com a história da PUC e é sempre um prazer poder trazer algo dessa história, né? Algo do que a PUC me proporcionou. E pensando nessa palestra, eu estava relacionando, né? Estava relacionando o conteúdo da palestra a todas as questões que primeiro atravessam a minha vida, né? No mundo PUC, né? Então, eu me tornei quem eu sou, em grande medida pela relação que eu estabeleci com a PUC, mas eu também pensei um pouco sobre não só essa jornada pessoal, né, mas a jornada, acho que de todos,
os indivíduos que chegam à PUC, né? Seja como funcionários, como alunos, como docentes. Nós nos constituímos um grupo que aprende a conviver, a trabalhar junto, a criar alternativas, a lidar com crises, a desenvolver sustentabilidade, enfim. É uma universidade que trouxe para a minha vida essa potência e traz a cada dia essa potência para o meu cotidiano como profissional. Então, eu fiquei pensando um pouco nisso, relembrei a satisfação que foi para mim ter sido aprovada no vestibular, né? Eu lembro com clareza, já faz bastante tempo, mas eu lembro com clareza a satisfação que eu tive em poder fazer parte, adentrar esse contexto. E eu me lembrei da travessia, né? De toda essa travessia, de tudo que eu acreditava, sentia e pensava no momento em que eu estava buscando finalmente encontrar algo que pudesse unir a minha história a uma proposta que a PUC me trouxesse em termos de graduação. Já tinha me trazido tantas outras, e aí era o momento de me trazer também essa questão do enlace com a proposta da graduação. E quando eu fui convidada para fazer essa fala, eu fui convidada para falar um pouco aqui sobre algumas questões da saúde mental nesse processo, né? Rumo ao mundo universitário, nós vamos transitando em termos da nossa organização pessoal, individual, das nossas escolhas existenciais, consideramos o momento de vida que nós enfrentamos e consideramos também a questão de ter essa relação com o vestibular como uma relação muito importante também para a história do jovem, né, do adolescente, do ingressante na universidade, e ter essa história do vestibular como um ponto crítico, né? Aí eu vou trazer o conceito de crítico, como eu entendo esse ponto crítico, né? Quando a gente fala, é ponto crítico, né? Então é uma crise, então vai dar tudo errado, então está todo mundo em crise. Então eu queria retomar um pouquinho o conceito de crise para a gente poder conversar sobre essa travessia, né? Crise traz na origem da palavra uma ideia importante de separação de coisas, né? De ruptura com algumas coisas. Não é um problema existir uma questão crítica, né? Então, escolher o que a gente vai fazer na vida, onde a gente vai estudar, com quem a gente quer se relacionar, são pontos de uma inflexão crítica, né? São pontos de um ajuste crítico na vida da gente. Então, crise nada mais é do que romper entre uma coisa em busca de outra, ainda sem a definição. Nem todo o desfecho de crise é triste, né? Tem muitos desfechos de crise que são bastante positivos. Então, o vestibular pode representar um momento crítico, né? O ingresso no universitário pode representar um momento crítico? Pode, porque ele está marcando uma ruptura para uma nova construção. Então, ele marca um trânsito entre algo que você vinha caminhando para buscar, né, como se fosse uma viagem que você está há tempo se preparando para fazer. Então, você vai entre essa viagem, transitando por esses caminhos, né, por vários processos, até que você possa chegar no destino que você escolheu ou que você está considerando no momento. Então, a questão da crise, eu vou aproveitar a ideia de um psiquiatra que é meu mentor, alguém que eu gosto muito da forma como ele escreve sobre crises, que é o Neuri José Botega. Eu vou tomar a forma como ele concebe crises para poder conversar um pouco aqui na palestra. Ele traz a ideia de que nós temos algumas condições de crise, definindo a partir dessa questão da ruptura, da separação, de algo tomar uma outra organização, né, tomar um outro rumo. E ele considera dois pontos importantes para a gente entender as crises. Existem crises que são crises da vida, que são momentos críticos vitais. Então, uma criança que deixa de mamar para poder comer, né, a comida sem depender do peito da mãe, você fala, nossa, mas o que tem isso de crise, né? É só um bebê. Isso é um tipo de momento crítico,
no sentido de que as coisas antes eram de um jeito, aquele jeito que era foi bom por um tempo, foi muito bom, mas se ele persistir, ele não vai dar conta de permitir que esse indivíduo cresça. Então, se toda a fome que eu tiver, eu precisar recorrer ao peito da minha mãe mesmo já crescido, eu não me relaciono com o mundo todo e nem me crio como um indivíduo independente. Então, é um desafio, marca para o bebezinho um novo momento, né, para a criança pequena, um novo momento de relação com o mundo, em que as coisas que foram muito, muito boas, maravilhosas, incríveis de antes, não servem mais para a nova organização. E aí eu vou precisar buscar uma outra organização, me alimentar de um outro jeito, conhecer o mundo de outro jeito. Então, essas crises que acontecem na vida, né, a gente tem várias delas acontecendo, vários momentos críticos. Então, esse do bebê é um exemplo, a adolescência é um outro exemplo, decidir viver com alguma pessoa, se relacionar e ter um filho, pode ser para a vida das pessoas um exemplo de uma crise vital, e que aí não necessariamente vão gerar um transtorno, vão fazer a gente se destruir, desmoronar, mas são desafiadoras, né? São desafiadoras da nossa organização. Então, os momentos críticos têm essa forma, né? Essa forma de desafio. Isso são quando a gente fala daquilo que a maior parte das pessoas vai enfrentar, a gente está falando de crise vital. A maior parte dos bebês, né, se não a totalidade, vão enfrentar um período de readaptação, né? Aí da escola, a adolescência, o envelhecer, né? Todo esse processo é um processo crítico, que aí a gente tem que entender um processo desmoronador de estruturas, no sentido de você sair muito mais acabado, ou destruído daquilo, mas pode ser, na verdade, um convite a uma nova organização mais potente, né? Mais integrada. E a gente tem crises que são momentos críticos circunstanciais, né? Que eles vão acontecer, eles vão trazer um desafio, eles podem não ser iguais para todo mundo da mesma forma, eles vão trazer esse desafio e vão acontecer por uma circunstância da vida, né? Que é muito particular, né? Então, a gente vai ter uma circunstância da vida, por exemplo, alguém perder familiar em virtude de um acidente muito grave, né? Alguém enfrentar uma situação de alguém na família fazer uma tentativa de suicídio. Enfim, são momentos críticos que algumas circunstâncias da vida trazem, né? Alguém se descobrir muito gravemente doente, ou alguém, enfim, ganha na loteria, né? A crise também pode ser um momento assim, uau, aconteceu muita coisa boa, e agora eu tô, assim, em crise porque aconteceu uma coisa, fiquei milionário e a vida mudou. Então, as circunstâncias da vida também trazem essa crise. Algumas a gente escolhe e outras a gente não escolhe passar. Então, algumas situações chegam para nós, né? Então, quando eu trouxe a ideia de que rumo ao mundo universitário nós estamos arrumando malas para a gente fazer essa viagem, é porque nós estamos, de alguma forma, escolhendo nessa travessia entre decisões e escolhas existenciais, qual a bagagem que me cabe, né? Qual é a bagagem que eu tenho, né, e que eu posso deixar guardada, e qual a bagagem que eu pretendo levar comigo nessa viagem, e qual o espaço que eu posso deixar disponível na minha mala, na minha bagagem, para que outras coisas sejam acrescentadas. Então, entre muitas crises e escolhas e histórias pessoais, nós vamos criando uma bagagem, patrimônio de vida. Então, meu patrimônio existencial. Qual é meu patrimônio existencial? Tudo que eu amei, tudo que eu gostei, tudo que eu perdi, tudo que eu ganhei, tudo que eu escolhi, tudo que eu desejo. Esse é meu patrimônio, aquilo que eu estou em contato existencialmente, aquilo que eu sei
sobre mim, aquilo que eu troco com as pessoas que eu conheço, meus amigos, meus colegas, minhas ideias, meus planos, meus sonhos. Tudo isso é patrimônio. É patrimônio que faz parte daquilo que eu posso ou não carregar comigo rumo ao mundo universitário. Algumas coisas são parte do meu patrimônio e que talvez eu não carregue, e outras tantas eu vou precisar carregar rumo a esse mundo universitário. E não arrumar essa bagagem da vida, né? Essa bagagem que é uma bagagem difícil de organizar, ela é desafiadora de organizar, quando eu vou fazer uma viagem, que eu até imagino onde eu devo chegar, mas eu não tenho muita certeza de como é que é, porque eu não botei os pés lá ainda, né? Então vamos pensar, fazer disso uma analogia com uma viagem, né? Há ali a promessa de que eu vou viajar para um lugar muito encantador, né? E o encantador, para cada um, é de um jeito. Né? Tem gente que se encanta com a neve, tem gente que se encanta com a cidade lotada, né? Tipo a Índia, cheia daquele trânsito caótico, ao mesmo tempo as tradições. Tem gente que se encanta com a paz de um lugar, com a solidão, com estar no meio de gente, com estar longe de gente. Então, isso não é, em essência, nenhum problema. Rumo ao mundo universitário, se a gente pensar nessa analogia, cada um de nós faz uma escolha existencial daquilo que a gente pretende ser na vida, né? Quanto de agito, quanto de vida urbana, quanto de troca, quanto de tudo a gente pensa em ter quando a gente projeta a escolha existencial que a gente quer fazer. Então, saber selecionar como que eu vou lidar com as malas para arrumar, para chegar nessa viagem, um pouco é planejamento e um pouco é sorte, espontaneidade, descoberta. Por que eu digo isso, né? Eu acho que não teve ninguém no mundo que não passou pela ideia de que um dia queria muito viajar para a praia, se planejou, sonhou com aquele verão maravilhoso, botou o carro na estrada e foi só confusão. 12 horas de estrada para chegar em Ubatuba, o apartamento não era bem o que queria, as pessoas estavam meio aborrecidas umas com as outras e ainda choveu, né? Então, por mais que o lugar fosse aquilo que eu sonhei chegar, do jeito que eu cheguei não estava legal, né? Ou, esqueci todos os meus biquínis para trás, vou ter que procurar um outro, não tem protetor solar, acabou a água, enfim. Existem coisas que eu consigo controlar. Eu posso controlar o horário que eu saio para essa viagem, eu posso escolher uma possível época do ano, eu posso fazer os ajustes, colocar as coisas na minha bagagem, planejar a minha viagem com algum nível de controle. E eu posso ser surpreendida, até positivamente, com um lugar que eu não conheço, que eu imaginei que fosse, né? Nossa, eu imaginei que era assim, mas é muito melhor, né? Quanta gente também viajou e falou, nossa, eu estava esperando que essa viagem fosse ser um pouquinho boa e ela foi a viagem dos sonhos. Então, um tanto de planejamento a gente tem. E o caminho rumo à vida universitária, quando a gente arruma essa nossa bagagem existencial, tem um tanto de planejamento. Eu acho que todo mundo está planejando, né? Então, quando você pretende prestar um vestibular, você já começa a estudar muito antes, você vai em busca de saber quais são as profissões que você pretenderia estudar para seguir, o que você gostaria de fazer por muito tempo da sua vida, quem são as suas figuras inspiradoras. Então, um certo planejamento, né? Tem gente que até coloca foto, né? Eu quero ser médica, já estou enchendo minha parede de fotos de gente de jaleco, eu já estou assistindo Grey's Anatomy de novo, né? 300 vezes de novo, eu já me sinto um pouco lá, eu já estou me planejando. Então, tem gente que lida com esse planejamento assim. Uma parte dele está em aberto, você vai construir, mas uma parte dele precisa ser feita antes, né? Então, para que não dê crise lá na frente, né? E a crise do ponto de vista ruim, né? Viagem, quando a gente está para viajar, é aquela apreensão, né? E rumo ao mundo universitário também é assim, é uma mistura de
nossa, quanta coisa para fazer, e meu Deus, já está chegando o dia, né? Aquela aflição, aquela preocupação se tudo vai dar certo. E aí, no arrumar as malas, a gente precisa levar em conta essa travessia. A gente precisa levar em conta tudo que a gente precisa para chegar, que a gente não esqueça para trás nada do que é importante para a gente. O que é isso? Né? O que não dá para deixar para trás? O vestibular exige muito, ele é um ponto crítico, ele é até uma crise circunstancial, algumas pessoas não vão fazer um vestibular, ou vão fazer um vestibular que para alguns vai ser mais simples, para outros vai ser mais concorrido, mais difícil, mais complexo, com condições diferentes de vida, enfim, pode trazer uma questão crítica ali. Mas quando a gente vai fazer esse trânsito, né, essa busca, é necessário que a gente observe para não deixar nada importante para trás. Então, em meio a essa transformação, né, essa viagem que a gente vai fazer para o universitário, a gente vai fazer um mergulho em que a gente tem que ponderar muito bem as coisas que a gente quer carregar com a gente, as coisas que a gente não pode jogar fora só porque a viagem vai acontecer. Então, o que eu não jogo fora? O que eu não posso jogar fora? Para fazer essa viagem, eu preciso estar inteira. Em primeiro lugar, eu preciso sobreviver. Então, a primeira coisa que eu não jogo fora é a minha própria sobrevivência. E o que significa? Né? Eu tenho que sobreviver para viajar. Né? Eu quero viajar, eu tenho que sobreviver. Eu tenho que comer bem, eu tenho que dormir bem, eu tenho que cuidar do que é importante para mim, eu tenho que fazer boas escolhas, escolhas saudáveis, quanto à minha própria sobrevivência. Aspectos básicos. Eu tenho que reservar o meu dia, eu tenho que reservar no meu dia tempo para tudo. Tudo que a vida requer nesse momento. Então, tenho tempo para dormir, o tempo pra... Depende do que é importante para você, mas o básico, comer e dormir, todo mundo tem que fazer. Mas tomar banho também é bom, né? Mas o tempo que cada um vai construir para si depende muito, né? Então, a listinha da mala, né, que você vai carregar, depende muito daquilo que para você é essencial. Então, tem gente que considera essencial, além de comer, dormir, tomar banho, essas coisas básicas da vida, né? Ficar com boa saúde, cuidar da saúde. Tem gente que considera que orar é uma coisa importante. Tem gente que considera que praticar esporte é uma coisa importante. Tem gente que considera que ter um tempo para assistir um episódio de uma série todo dia é algo importante. Olhar um pôr do sol, ler um capítulo de livro, ouvir uma playlist diferente, jogar um pouco de videogame. Você precisa sobreviver para essa viagem acontecer. Então, a distribuição do seu dia, enquanto você está arrumando as suas malas, né? Primeira coisa, você tem que estar vivo para viajar. Né? Então, se a viagem vai acontecer lá na frente, você precisa chegar vivo até a viagem. Né? Para essa viagem acontecer, você precisa decidir para onde você vai. Né? Então, para onde eu vou, e isso é concretamente, tem gente que vai viajar, vai para longe, ou vem de longe para cá. Então, vai ter gente que vai viajar de verdade, mala e cuia, né? Morar numa outra cidade, se distanciar pela primeira vez da sua família. Então, tudo isso precisa ser ponderado. E na bagagem, a gente precisa escolher o que a gente carrega também. Né? Então, é hora da gente pensar quem realmente importa e como a gente vai carregar essa relação da pessoa com a gente para onde a gente for. Então, assim, eu vou ficar longe da família? Vou. Né? Talvez eu tenha que morar sozinho, morar com os amigos pela primeira vez? Talvez sim. Né? Ou talvez eu vá ficar morando com eles, mas numa outra condição, né? Na condição de universitário, que é uma outra exigência, que é uma outra demanda. Mas a gente não joga fora. Né? Então, é necessário que a gente pense e repense nossos valores pessoais e nossas relações. O quanto disso vai ser sacrificado um pouco durante essa viagem, né? Então, quem viaja para longe, vamos pensar que não é para o vestibular, mas eu vou para a Índia, né? De novo, falei da Índia, vou falar de novo. Eu vou para a Índia, vou passar um mês, né? Na Índia. Então, eu vou ficar um mês longe das pessoas, né? De quem que eu vou ficar longe? De quem que eu vou sentir falta? Tem modos como eu possa me comunicar com essas pessoas concretamente, simbolicamente, né?
na minha mente, eu carrego essas pessoas num outro lugar hoje em dia, né? Eles sempre estiveram comigo debaixo do mesmo teto, e talvez a partir de agora não vão estar mais. Então, como que vai ser essa travessia? E o que eu carrego comigo, né? Qual é o meu patrimônio? O que eu levo adiante para fazer essa viagem e que me define? Meus sonhos, minhas escolhas, meus projetos, minha dedicação, minha disposição, meu interesse, minha dúvida, meu questionamento, o que segue comigo? A minha felicidade, minha alegria, meu desejo, né? Meu desejo pulsante de que as coisas deem certo, ou só aquele empurrão de, nem sei bem se eu vou ou não vou, né? Então, o que eu ponho na minha bagagem para carregar comigo? O que realmente importa para onde eu vou? O que eu vou levar, né? E o que eu vou encontrar, né, quando eu chegar lá? Então, posso dizer que eu fiz essa viagem há bastante tempo atrás, né? Pelo menos 20 e poucos anos da minha vida atrás. Eu fiz essa viagem 5, 6 anos atrás. Eu fiz essa viagem, eu entrei nesse universo, né? Fui fazer parte desse mundo universitário. E eu me abri para as experiências que esse mundo traz. Que viajar também é isso, né? Viajar, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, o que você está comprando quando você viaja, né? O que você está investindo quando você viaja? O que você está acrescentando na sua vida quando você viaja? E a minha resposta para isso é experiência. É a experiência para se somar ao patrimônio. E nesse sentido, a universidade, a PUC Campinas, proporciona condições suficientes para a gente ter experiências realmente marcantes e transformadoras. Quando eu estava lá dentro, falo um pouco dessa bagagem, porque quando eu cheguei na universidade, eu pensei, no segundo ano, eu quero ser professora aqui um dia. E a universidade me deu todas as chances para eu me construir profissionalmente e lutar por esse lugar. Quantas e quantas pessoas ali dentro um dia foram alunos e depois funcionários, um dia foram alunos e depois docentes, um dia foram alunos e depois gestores, coordenadores, um dia foram alunos e depois funcionários do hospital, né? Pessoas muito importantes mundo afora e que um dia foram alunos da PUC. Então, viajar para isso é viajar para o rumo, né, do mundo universitário, para esse caminho do mundo universitário, é acrescentar experiências, né? É deixar espaço na bagagem para, de repente, trocar algo que você trouxe na mala por uma experiência nova em folha, ou por uma recauchutagem do que você trouxe com o que mais você adquiriu. O que eu acho complicado a gente carregar na bagagem, né? O que a gente não precisa carregar na bagagem? Primeira coisa que a gente não precisa carregar na bagagem, na minha opinião, é a ideia de que coisas que a gente está sentindo nesse processo são necessariamente patológicas, do tipo, eu estou ansiosa, estou dormindo diferente, calma, né? Nessa viagem, talvez você esteja se sentindo um pouco mais ansioso, né? Então, não tome essa sua agitação momentânea como necessariamente um sinal de transtorno. Às vezes é uma reação absolutamente ajustada e saudável a alguma coisa muito importante que está para te acontecer. E talvez com algumas tintas um pouquinho mais carregadas, né? Um pouquinho mais forte a tinta disso, porque nós não só atravessamos a viagem rumo ao mundo universitário, nós estamos atravessando uma viagem como humanidade nesse ano rumo a coisas muito diferentes do que a gente já tinha vivido. Então tá todo mundo meio fazendo mala e desfazendo mala e achando um rumo, né, que não é ir de um ponto a outro geograficamente, porque a gente está impedido disso. Mas às vezes é ir de um ponto a outro numa viagem interna, numa viagem rumo às nossas escolhas. E nem não foi para todo mundo que essa viagem
foi fácil. Então, choveu na praia de muita gente, né? Na praia interna de muita gente, caiu chuva para valer. Deu vendaval e nevasca na montanha de muita gente, né? Então, eu acho que nas nossas viagens interiores nesse ano, nada foi muito fácil. Então, se você estiver se sentindo um pouquinho mais apreensivo, né, do que o normal, um pouquinho mais ansioso, se observe. Isso pode ser apenas uma reação a tudo isso que você está vivendo e que com o trânsito isso vai poder melhorar. Ou talvez momentaneamente você precise de ajuda, você precise de um abrigo, você precise de um ajuste, você precise de um apoio para seguir a viagem, né? Então, quem sobe o Everest sabe que, dependendo da bagagem que você leva, você tem que ser muito bom de fazer bagagem. Então, certas travessias requerem uma bagagem muito caprichada. E, mesmo assim, tem pontos de apoio no caminho, tem bases no caminho, né? Então, você vai escalar o Everest, você tem várias bases, você não vai fazer isso sem pessoas mais experientes te ajudando. Então, pode acontecer que você esteja vivendo uma exacerbação do momento crítico, tá? Não tem problema se isso estiver acontecendo, se temporariamente você precisar de ajuda. É para isso que existem psicólogos, psiquiatras, terapeutas. E, mas é muito difícil. Existem serviços gratuitos que estão sendo disponibilizados. Vocês podem entrar em contato com o Conselho Federal de Psicologia, com as associações de psicologia e de psiquiatria, porque no Brasil muitos apoios têm sido disponibilizados gratuitamente. Então, não deixem de procurar se isso for necessário. Então, isso não precisa estar na bagagem. Né? O que não precisa estar na bagagem? A sensação, o catastrofismo não precisa estar na bagagem. O medo excessivo de que a gente não vai se encontrar nessa viagem, né? Que a gente não vai se achar em meio a tudo isso, como uma ideia catastrófica. Isso não precisa estar na sua bagagem. A apreensão pode estar, uma certa preocupação pode estar, até uma certa suposição de que você talvez enfrente mais dificuldades frente a essa transição, mas isso não precisa ser um catastrofismo. Né? Então, isso não precisaria estar na sua bagagem. Isso pode ser ajustado, talvez diminuir o tamanho disso para caber melhor na mala, como uma outra coisa, como uma certa perspicácia, talvez seja melhor do que o catastrofismo. Outra coisa que não cabe na bagagem da gente é mala com mala entopetada de coisa, que não tem espaço para nada novo. Né? Não venha com a mala tão cheia a ponto de que nada caiba nela. Né? A sua mala existencial, né, nesse percurso, precisa vir com um espaço para o novo, um espaço para você talvez carregar até malas mais leves entre uma estação e outra na sua viagem. Então, não venha com a mala muito abarrotada. Venha com essa mala cheia do patrimônio que você tem, que é potente e que é importante. Venha com a mala cheia de sonhos, de desejos, de planos, mas guarde um espaço para alguma coisa nova chegar. Esse tempo que a gente está vivendo requer muita criatividade. Talvez o jeito como a gente entra na universidade não necessariamente será o jeito como a gente sai da universidade. Então, o espaço, a gente tem que permitir o espaço para a viagem transformar a gente. A gente tem que dar chance para isso acontecer. Momentos bons, momentos ruins, momentos de júbilo e alegria, momentos de sacrifício. Essa viagem vai exigir tudo isso de vocês. Essa viagem exige tudo isso de nós. Então, para já ir me encaminhando para o final, para a gente não se estender, aprendi uma coisa na minha vida, porque eu sou filha de imigrantes, né? Eu aprendi que as travessias, elas são duras, mas elas podem nos levar a uma vida de muita alegria
e muita riqueza subjetiva, não necessariamente riqueza monetária, mas às vezes também até a riqueza monetária. Então eu sou neta de um soldado polonês que durante a Segunda Guerra atravessou meio mundo para chegar aqui no Brasil e construir sua família aqui, deixando tudo para trás. Né? Ele faleceu em 2009, aos 98 anos, e das longas conversas que eu tinha com ele, não restavam grandes arrependimentos, não. Restava muita história para contar. Restava muita experiência, restava bastante dor e restava muito sonho. Então, eu aprendi com ele a não desperdiçar nem comida, nem amor. Então, com ele eu aprendi que a gente não desperdiça nem comida, porque ele passou fome. Então, qualquer golinho de leite que a gente deixava no copo, deixava cair na mesa, era motivo para ele ficar bastante abalado. Mas amor nunca faltou. Então, a gente não desperdiçava nem amor e nem comida. Né? Eu aprendi com ele o valor da amizade, porque na vinda no navio, as pessoas se emanaram, porque todos largaram para trás suas famílias no batalhão dele. E ele nunca mais voltou para rever. A nova família se criou na travessia. Em primeiro lugar, quem foram os meus tios avós, né? As pessoas que eu considerava como família do meu avô, né? E a minha avó também é de família polonesa. Eu considerava, né, a gente considerava as afinidades familiares. Então, não que não existisse uma família, ele manteve contato, mas nunca mais os viu pessoalmente, porque, entre muitas outras coisas, ele não gostava muito de avião, tinha medo de avião, mas a família se correspondia por cartas, mandava fotos, sempre que podia se comunicava, e essa travessia ficou mais leve, porque ele também carregou amigos. Ele não carregou tantas mágoas e ressentimentos com relação a tudo aquilo que aconteceu, mas ele nunca deixou de reconhecer que aquilo aconteceu. Então, momentos em que passou fome, em que passou sede, em que viu a morte muito de perto, mudou radicalmente a vida dele. E a nossa, por tabela, né? Ouvir as histórias dele sempre foi algo muito precioso. E também vimos na história dele que ele passou por muitos lugares e cada lugar foi um aprendizado. E cada história que ele contava, ora fazia a gente chorar, ora fazia a gente morrer de rir com as aventuras que ele passou. E aqui ele teve uma longa jornada de vida, né? Não foi a guerra, nem o navio, nem a bomba, nem o nazismo, nem ninguém. Derrubou uma potência de vida. Não era bem uma viagem que ele pensou que fosse ser assim, mas foi como foi, né? E deixou frutos. Então, eu gostaria de recomendar, né, especialmente nesse período crítico que todos nós vivemos, se inspirem em histórias positivas. Busquem conhecer pessoas que, diante da crise, deram soluções potentes. E potentes porque foram simplesmente pessoas que acreditaram na jornada, né? Que não sabiam muito bem, às vezes, onde ela ia dar, mas acreditaram. Tem inúmeras pessoas que podem nos servir de exemplo e inspiração. Basta que você olhe e procure a sua inspiração. Então, eu já estou aqui me encaminhando para o final. Eu gostaria de agradecer, pedir para que vocês enfrentem essa crise, as crises, né, com a lucidez possível. Escolham histórias positivas para se inspirar em meio a tantos aspectos trágicos, há muito espaço ainda para a gente se inspirar, e que vocês não se patologizem excessivamente, se permitam ser amorosos com vocês próprios, se permitam ser gentis com vocês próprios nessa travessia. Reconhecer limites nessa travessia. É um momento difícil, mas é importante. Essa generosidade, amor e carinho consigo próprio vai ser essencial para você atravessar bem, né? Então, muito obrigada. Vou deixar aqui espaço aberto para as perguntas. Se alguém quiser encaminhar, fique à vontade.
eu estou aqui à disposição de vocês. Professora Tatiana, que delícia de palestra e de fala. Eu viajei nesses 40 minutos aqui, estou adorando esse espaço que a universidade criou. Tive o prazer de participar de uma palestra no período da manhã, que falou sobre o mercado de trabalho, com um profissional da área dos recursos humanos, e o que eu acho que o que a gente ganha de conviver em uma universidade. Eu também sou filho da PUC, e a sua fala ela me tocou de maneira bastante pessoal, porque eu também tenho essas recordações, também venho de uma família em que meu pai e minha mãe também são formados pela universidade, também tive o prazer de ingressar aos 17 para os 18 anos lá no Pátio dos Leões, quando entrei para cursar Direito. Então, toda a insegurança de quem passava da adolescência para a fase adulta, tive todas as experiências de quem vive a vida pela primeira vez, e depois eu tive o prazer, a felicidade, enfim, de poder me realizar enquanto profissional dentro da nossa PUC, e eu acho que um grande diferencial que nós temos, que eu compartilho isso com os alunos lá da Faculdade de Direito, é que os alunos, enfim, os professores, todos, a gente tem a iniciativa é quase que espontânea, a gente reclama da vida muitas vezes, né? Porque uma situação não funciona, ou uma demanda ela demorou para ser resolvida, mas a gente tende a não reconhecer as coisas boas que a vida nos proporciona. E a nossa universidade, ela tem defeitos, como todos os lugares, como a casa da gente tem defeitos, mas eu acho que acima disso ela tem coisas muito boas que marcam a nossa vida e que fazem parte da nossa família. Então, hoje eu trabalho na PUC, a minha esposa também é professora na PUC, os meus 2 filhos nasceram, nós dois dando aula na PUC, os alunos acompanhando, e isso é legal, porque é uma oportunidade em que o pessoal e o profissional, ele meio que se confunde. Então, eu não sei até que ponto o Mazziero Pessoa termina e quando começa a vida profissional. Eu não consigo me enxergar fora da universidade, e isso até me dá medo às vezes, porque é algo que foge do controle da gente. Mas eu prefiro aproveitar o momento, o agora. E assim, o que eu queria, antes das dúvidas que surgiram aqui, eu tenho algumas que são as minhas. O que eu acho espetacular nesse espaço universitário, outro dia eu fiz uma reunião, participei de uma assembleia com um advogado, e eu ouvi de uma pessoa que participava que era legal. Eu conversava com um advogado da parte contrária, e eles diziam assim, como é legal ouvir o profissional do direito, porque a oratória é bem trabalhada. E aqui, hoje, eu estou tendo a oportunidade de ouvir profissionais de outras áreas, e eu tenho certeza que esse não foi o seu intuito. Mas eu fiquei tão calmo, tão tranquilo ouvindo a sua fala, sem dúvida pela sua formação, que eu acho que dentro de uma feira voltada para a questão do estágio, do mercado de trabalho, essa preocupação e esse cuidado, o aspecto psicológico, num momento de pandemia, ele chega a ser mais importante até do que a preocupação com o próprio mercado de trabalho. Eu tenho recebido mensagens de alunos, inbox, que vem pelo Teams, que é a plataforma que a PUC adotou, uma das plataformas, de alunos pedindo se a gente pode marcar reunião no período da tarde, fora do horário de aula, que ele quer conversar. E aí, quando você abre a câmera e o microfone, ele está desesperado, porque ele está terminando o 5º ano, porque o mercado de trabalho, a inserção sempre foi difícil e agora está muito mais difícil, porque antes ele já tinha medo do processo seletivo, agora ele nem sabe como está acontecendo o processo seletivo, tá todo mundo muita gente perdeu emprego, outras pessoas perderam vida, na praia de muita gente choveu, na praia de muita gente teve tsunami. Então eu percebo que esse aspecto é um aspecto que, ao mesmo tempo que os profissionais que lidam com o direito se sobrecarregaram nessa pandemia, eu tenho certeza que os profissionais que lidam com a sua área também se sobrecarregaram. E que quem se dedica à profissão de corpo e alma, como eu tenho certeza que é o seu caso, porque eu pude ver isso nesses 40 minutos de fala, a gente fica angustiado, porque não é uma questão de trabalho, é uma questão de ajudar, de estender a mão, de enxergar o que o outro tem. Então, tem as dúvidas dos nossos ouvintes aqui, temos mais de 130 participantes, o público manteve o tempo todo, então isso demonstra quão interessante está aí a fala, mas a pergunta que eu tenho, que é algo que me toca bastante, a ansiedade é algo que me acompanhou por toda a vida, foi um problema, enfim, tive que tratar isso. E na Faculdade de Direito eu trabalho na disciplina de introdução com alunos ingressantes, ela tem um viés filosófico. E eu ouvi de um professor uma vez, eu não tenho formação em filosofia,
E ele explicava a questão dos valores. Ele dizia o seguinte: ó, o ser humano ele é diferente de todos os outros seres porque ele toma decisão. A cada passo, ele tem 360 graus de opção. Ele pode ir para frente ou ele pode escolher voltar. E isso angustia, ele dizia, porque escolher entre o bom e o ruim não é escolha. A dificuldade está entre escolher entre o bom e o ruim e o ruim. E isso gera angústia. E a gente está num momento de pandemia, em que fazer as malas tem sido uma atividade cada vez mais difícil. Aquilo, até o que era para ser prazeroso, que é entrar na faculdade, escolher um curso, ou sair da faculdade, encontrar com o mercado de trabalho de braços abertos, se torna um problema na vida das pessoas. Então, assim, a minha pergunta é: existe alguma técnica, alguma estratégia que as pessoas possam fazer uso para que esse ato de fazer as malas ele não se torne um fardo tão pesado para se carregar? Excelente pergunta, professor Maziero. Eu acho que, em primeiro lugar, quem está vivo sente. Então, a gente não precisa ter muito medo daquilo que a gente sente. Eu acho que a gente andou ultimamente classificando coisas da vida que são existenciais. A gente andou classificando excessivamente, até porque caiu muito em uso no senso comum, termos como, tô deprimido, fulano é bipolar, e na verdade não é isso, entendeu? Ninguém mais pode acordar meio chateado de manhã e no fim da tarde está sorridente, que é bipolar, né? Ter um transtorno afetivo bipolar não é isso, né? E ninguém mais pode ficar triste, né? Toda tristeza virou depressão. É verdade, né? Tristeza, os sentimentos, né? Quem está vivo sente, e é isso. A gente precisa dar espaço para os sentimentos acontecerem. E às vezes, quando a gente está esperando, né, ansiando por alguma coisa muito importante na vida, é natural ter ansiedade. Eu não estou falando com isso, né, dizendo com isso que ignore todos os sinais e sintomas e siga adiante considerando isso só como uma vivência, parte da experiência de existir. Não é essa a minha proposta, mas eu também tomo um pouco de cuidado com relação a patologizar excessivamente aquilo que é humano. Vou dar um exemplo com relação a essa questão da crise que a pandemia nos trouxe. A gente está vivendo, em termos da pandemia, uma crise sem precedentes, assim, para as nossas gerações. Eu acho que para gerações mais antigas, né, como foi o caso do meu avô, por exemplo, ele viveu guerras, né, ele nasceu no meio da Primeira Guerra, ele lutou na Segunda Guerra, entre isso teve gripe espanhola, matou milhões de pessoas no mundo. Foram crises importantes, mas acho que nunca aconteceu com essa velocidade de comunicação e tecnologia com o que aconteceu agora. Todo mundo está acompanhando em tempo real, né? A explosão que houve no Líbano, a contaminação, né? O ranking da contaminação e das mortes em tempo real em cada país, o avanço disso. Não teve quem ficou tranquilo. Se alguém ficou tranquilo com isso, tá morto, né? Assim, experiencialmente, porque não dá para ficar tranquilo. Só que algumas pessoas se expuseram demais a essas notícias. Isso também em excesso é prejudicial. Tempo de tela em excesso é prejudicial, né? Assistir demais TV, usar demais as telas, consumir demais esse tipo de conteúdo, ele afeta a gente, ele é prejudicial. Então, assim, você falou sugestões. Minimizar o número de horas em que você se dedica às telas e ao tempo que você vê elementos trágicos na sua vida, né? Contato com experiências trágicas, é super saudável fazer isso. Diminuir tempo de tela antes de dormir, 2 horas antes de dormir, desliga o celular. Resista a dar a última olhadinha, porque essa luz do celular, ela influencia na produção de hormônios importantes, que garantem nosso descanso. Então, se você der a última olhadinha, você vai atrapalhar seu cérebro, ele precisa descansar. Então, quantas pessoas estão indo para a cama com o celular na mão? Quantas pessoas estão sofrendo? Assim, teve gente que no começo comeu demais, comeu de menos, dormiu demais, dormiu de menos, porque realmente havia uma ameaça concreta, não era um problema que a gente estava sentindo, estava todo mundo um pouco apreensivo e assustado. Inicialmente foi natural. Só que para quem já trazia consigo alguma vulnerabilidade, ou para quem já tinha um transtorno instalado, isso foi pior. Então,
Claro que a gente vai ter, como teve uma onda da pandemia agora, a gente vai ter outras ondas, né? A onda dos doentes graves e crônicos que vão precisar ser operados e tratar suas doenças agora, cirurgias não eletivas que vão ter que acontecer, e os danos do transtorno mental, né? Então, a questão da saúde mental abalada, vai ter gente que foi abalada minimamente, com um pouquinho de ajuda sai dessa, gente que estava vulnerável, não ia desenvolver um transtorno, desenvolveu por conta da pandemia, gente que já tinha um transtorno e piorou com relação à pandemia. Então, eu acho que a gente tem histórias diferentes. A dica é a básica, né? Cuida da sua alimentação, escolha alguma coisa prazerosa para fazer, não se exponha excessivamente às telas, não fique tempo demais exposto a questões trágicas, busque exemplos de superação. Da mesma forma que chega a notícia rápida para a gente da tragédia, chega o exemplo rápido de como é que o cidadão do outro lugar se virou nessa, né? Que solução criativa ele criou. Por que a gente não se inspira nisso, né? Então, são desafios. A galera que está prestando vestibular agora, com certeza, está com um desafio a mais, que é atravessar nesse panorama. Está chovendo na viagem da galera, está ventando bastante. Então, na travessia, o barquinho está balançando, tem gente enjoando, tem pneu furando, e a gente vai ter que cuidar disso, né? A gente vai ter que trocar pneu com o carro andando, a gente vai ter que ajeitar a bagagem no solavanco, né? Deu solavanco no carro, a gente terminou de ajeitar a bagagem. Vai ser assim às vezes. É o desafio. É o desafio que nos une, né? Que é o que colocou, e ela também soube ser o farol na nossa tempestade, né? Nós, como professores, também atravessamos aí uma viagem importante nesses últimos semestres, estamos atravessando ainda, nós vamos passar, isso não vai ser para sempre, né? A viagem nós vamos atravessar, mas tivemos esse farol, né? Essa luz iluminando a gente na travessia, deu mais segurança, né? Sem dúvida. Ó, vamos para o chat. Dúvida dos nossos participantes aqui. Qual é a coisa mais difícil quando se entra na universidade? Eu não tenho o nome de quem fez, porque foi no privado a Carolina que me encaminhou. Nossa, coisa mais difícil, eu não sei. A gente precisa saber o que cada um considera difícil. Talvez eu possa falar da minha experiência, um pouco do que eu vejo, né? É um ambiente completamente novo. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de quem viaja, os primeiros dias você não sabe direito que rua você está, né? Então você tem que ficar pegando o mapa toda hora, você não sabe onde tem o restaurante, você não sabe onde é o parque, você se perde, você não sabe onde é o metrô, onde é o ônibus, onde nem direito onde está seu hotel, enfim. Depois de uns dias que você já está lá no lugar da sua viagem, você já começa a ficar meio familiarizado, né? Acho que a universidade tem um pouco disso. Então, depende, né? Do que para você se torna difícil. Vai ter gente que não vai ser uma questão da universidade, vai ser o fato de ficar longe da família pela primeira vez. Então, vai ter gente que vai ficar ressentido porque está longe, né? Então, é só não deixar que isso atrapalhe a travessia. Porque eu acho que, pegando da minha experiência, acho que o que foi mais difícil inicialmente foi me achar nos primeiros dias e criar uma rotina, a rotina da universidade, né? Que você é total free, né? Você regula, você tem seu horário lá, você entra na sala, você sai da sala, não vai ter ninguém ligando para sua casa, né? Para sua mãe, para seu pai. Claro, se isso for exagerado, claro que você vai ser observado, você está dentro de uma instituição, né? Que vai cuidar, vai zelar por você. Mas a liberdade, né? Aprender a lidar com a liberdade, com o desejo de estar ali. Né? Pela primeira vez, quando você está numa universidade, você está estudando aquilo que você escolheu, né? É o que você quer. Isso é bem legal, né? Antes a escola te trazia o conteúdo, né? Ali dentro traz o conteúdo, mas é o conteúdo que você quer. Então, tanta liberdade, às vezes, dá uma bagunçada. Precisa cuidar bem. Isso aí. Até por conta do horário, muitas felicitações aqui, depois se quiser dar uma olhada, todo mundo parabenizando pela excelente explanação. Tem mais uma pergunta, até para a gente não estourar o horário, do César, dizendo assim, ó, para uma pessoa recém-chegada em algum país diferente, muitos desafios são aguardados. Isso acontece muito com estudantes de pós-graduação, por exemplo. Quais alternativas podem ser buscadas para aliviar algumas destas dores durante a pandemia? Pensando principalmente em questões econômicas,
futuro profissional e futuro da educação. Uhum. Eu acho que é uma excelente questão, né? Todas as questões estão sendo excelentes para a gente fazer o debate. Daria para a gente conversar por muito tempo aqui. Mas eu acho que, essencialmente, a gente precisa entender a rede, né? A rede que sustenta todas essas coisas. Nós precisamos buscar estabelecer pontes entre pessoas, situações. É claro, não tem como a gente imaginar... vamos supor que você fez uma viagem, você desceu lá e o país deflagrou um conflito, né? Uma série de protestos na rua, passeatas, tudo bem, você não imaginou, você não sonhou aquilo, mas aquilo aconteceu, você vai precisar se proteger. Ou alguma questão que você não controlou, né? Não é um aspecto diretamente controlável. A gente está conversando muito aqui do aspecto mais individual do processo, mais diretamente controlável. A gente tem questões que escapam ao nosso controle, né? Que elas são questões de uma organização macro-política, macro-social, né? Questões de um país, né? Então a gente vai pensar como o país determina a forma com que a educação acontece, né? Faz diferença. Então cada país, o modo como ele determina as suas relações afeta o indivíduo. Seja como ele determina condições políticas, sociais, econômicas, isso afeta quem está ali. Você pode imaginar assim, e agora como vai ser, né? Não vai ter oportunidade? Eu acho que em momentos críticos tem risco e tem oportunidade. Tem coisas que não vão acontecer do jeito que a gente queria e tem coisas que vão acontecer porque a crise trouxe o desafio. Então, em termos de pós-graduação, de estudar fora, assim, porque a gente tem escritórios cuidando dessa questão, né, de intercâmbio, de relações internacionais, e é um desejo da PUC cada vez mais essa internacionalização. E isso vai ser indispensável. Se a gente vai dar conta de poder aproveitar tudo que é oferecido, né, tem pessoa que entra na faculdade, cursa as aulas e acabou, entra na sala de aula, sai da sala de aula e faz disso a sua viagem. Ok, o diploma chegou para ela, mas tem gente que faz isso e mais um monte de outras coisas. Entra em liga, entra em atlética, enfim, vai ser bolsista de iniciação científica, vai trabalhar, vai ser monitor de disciplina. Tem gente que faz uma travessia mais recheada, tem gente que vai fazer intercâmbio. Então, tudo isso tem lá dentro. Agora, macropoliticamente, algumas coisas foram impedidas, né, pela pandemia, com certeza. Né, com certeza. Pessoas que queriam estar fora, ou queriam fazer alguma coisa fora e não puderam, ou que vão ter que atrasar um pouquinho seus planos, isso também aconteceu. Eu acho que é um grande rearranjo, por isso que eu não concordo muito quando as pessoas falam de um novo normal, como se ele tivesse um pacotinho com laço dourado esperando a gente achar, que nem ovo de Páscoa, que o coelhinho da Páscoa escondeu. Não tem um novo normal dessa maneira, assim, tipo, o pacote que a gente vai encontrar. Tem uma ruptura com o que era, isso já rompeu, inevitável. Mas o que vai acontecer dali para frente, provavelmente aquilo que faz sentido hoje para quem está ingressando na universidade, ou quando você sair da universidade, os dilemas que você vai estar enfrentando são bem diferentes do que você estava enfrentando quando você entrou. Então, é meio imprevisível a gente imaginar onde cada um vai chegar. O importante é cuide de si nesse processo, faça pontes, estabeleça redes, não atravesse isso sozinho. É só você esticar os seus contatos que a rede vai acontecer dentro da universidade. A universidade é feita para isso acontecer, para você ter ponte, para você ter rede, para você ter comunidade. Basta você estender os braços que alguém vai estender de volta. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, professora Tatiana. Uma delícia ouvir tudo que foi falado aqui. É muito pontual. Eu fico admirando, porque estou lá no CCHSA e eu acho interessante, porque a pandemia, essa ruptura da pandemia, ela traz tudo que de negativo a gente já conhece, mas ela nos forçou a sair de uma zona de conforto e desbravar novos oceanos aí. E essas ferramentas, só para exemplificar, elas foram muito importantes, eu acho que na vida. Esse é
um novo, que sem dúvida vai permanecer para o futuro, mesmo depois que isso tudo tiver passado, porque vai passar. Falo por mim, eu acho que o direito ele tem um estereótipo, então falo por mim, não vou falar pelos outros, mas eu sempre tive muita resistência por outras ferramentas. Tive um processo no estado do Paraná esse ano, eu viajei 3 vezes para lá para conversar com pessoas e não fiz uso dessas ferramentas. E de repente, por uma situação que foge totalmente ao nosso campo de controle, que estoura a ansiedade, eu aprendi a fazer uso de ferramentas que eu sabia da existência, mas que eu resistia a usar. E aí a gente está aqui, ó, com mais de 100 pessoas reunidas, sem a preocupação de alocação física no auditório, pessoas interagindo em tempo real, aproximando, quer dizer, o CCHSA, no meu caso, ele se aproximou dos cursos da área da saúde sem o trânsito da John Boyd Dunlop, né? Então, eu acho que isso foi, se teve um lado muito ruim, eu acho que por outro lado a gente aprendeu bastante com tudo isso. Então, assim, de verdade, do fundo do coração, muito obrigado. Muito feliz pela fala, parabéns de novo. É uma pena que a gente não tenha todo o tempo do mundo para continuar batendo papo aqui. É isso. Obrigado para todo mundo que participou. Aproveitem que o evento ele está muito bem estruturado. Foi bom hoje e será muito bom amanhã também, tenho certeza. Eu agradeço super o convite também, com certeza. Busquem a ferramenta que vocês quiserem, tem tantas disponíveis, né? Tantas. E todas as que a gente já conhece, muitas outras que a gente ainda vai conhecer. Mas a troca, com certeza, isso que a gente está fazendo aqui, que é estabelecer essa troca e nos sentirmos vivos e falarmos do que é estar vivo, faz muito bem. Né? Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Boa noite para todo mundo, agradeço a presença. Valeu, boa noite.